Capítulo 2 da Epístola do Apóstolo Tiago. Comentário da Bíblia de Aplicação Pessoal. Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Neste capítulo, Tiago argumenta contra o favoritismo e a fala da necessidade das boas obras. Ele apresenta 3 princípios de fé. Primeiro, o compromisso é uma parte essencial da fé. Você não pode ser um cristão simplesmente afirmando as doutrinas corretas ou concordando com os fatos bíblicos. Você deve comprometer a sua mente e o seu coração com Cristo. 2. As ações corretas são os subprodutos naturais da verdadeira fé. Um cristão genuíno terá uma vida mudada. 3. Fé sem boas obras não faz qualquer bem a ninguém. É inútil. Os ensinos de Tiago são coerentes com o ensino de Paulo de que recebemos a salvação somente pela fé. Paulo enfatiza o propósito da fé, trazer a salvação. Tiago enfatiza os resultados da fé, uma vida transformada. Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem: este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé, ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Neste caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Tiago condena os atos de favoritismo. Frequentemente, tratamos melhor uma pessoa bem vestida e de aparência impressionante do que alguém que parece maltrapilho. Fazemos isto porque preferimos nos identificar com as pessoas bem-sucedidas do que com aquelas que são aparentemente fracassadas. A ironia, como Tiago nos lembra, é que os supostos vencedores podem ter conquistado seu estilo de vida impressionante às nossas custas. Além disso, muitos ricos consideram difícil identificar-se com o Senhor Jesus, que veio como um humilde servo. Você fica facilmente deslumbrado pela posição social, riqueza ou fama? Você é parcial com o ter enquanto ignora o não ter? Saiba que é pecado tal atitude. Deus considera todas as pessoas como iguais e demonstra seu favor pelos mais necessitados, como os pobres e os incapacitados, e por todos aqueles que o buscam. Devemos seguir o seu exemplo. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro pobre e vestindo roupas velhas.
Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem: Este é o melhor lugar, sentem-se aqui. Mas dizem ao pobre: Fique de pé, ou sente aí no chão, perto dos meus pés. Neste caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Por que é errado julgar uma pessoa por sua condição econômica? A riqueza pode indicar inteligência, decisões sábias e trabalho árduo. Por outro lado, pode apenas significar que uma pessoa teve a felicidade de nascer em uma família rica, ou pode ser sinal de cobiça, desonestidade ou egoísmo. Honrar alguém só porque ele ou ela se veste bem é considerar a aparência como algo mais importante do que o caráter. Às vezes fazemos isso porque 1. A pobreza nos incomoda. Não queremos enfrentar as nossas responsabilidades para com aqueles que têm menos do que nós. 2. Queremos ser ricos também e esperamos usar a pessoa rica como um meio para tal fim. 3. Queremos que a pessoa rica venha juntar-se à nossa igreja e que ajude a sustentá-la financeiramente. Todos esses motivos são egoístas, originando-se da visão de que somos superiores às pessoas pobres. Se dissermos que Cristo é o nosso Senhor, então devemos viver como Ele exige, não mostrando qualquer favoritismo e amando todas as pessoas, não importando se são ricas ou pobres. Somos frequentemente parciais com os ricos, porque assumimos erroneamente que a riqueza é um sinal da bênção e aprovação de Deus. Mas Deus não nos promete recompensas terrenas ou riquezas. Na verdade, Cristo nos chama para estarmos prontos para sofrer por Ele e desistir de tudo a fim de alcançarmos a vida eterna. Se formos fiéis em nossa vida presente, teremos riquezas inefáveis na eternidade. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que ele prometeu aos que o amam. Quando Tiago fala sobre os pobres, está se referindo àqueles que não têm nenhum dinheiro e também àqueles cujos valores simples são menosprezados por muitos de nossa sociedade abundante. Talvez as pessoas pobres prefiram servir a administrar. Talvez prefiram as relações humanas à segurança financeira ou a paz ao poder. Isso não significa que os pobres irão automaticamente para o céu e os ricos para o inferno. As pessoas pobres, porém, são normalmente mais cientes de sua impotência. Deste modo, é frequentemente mais fácil reconhecerem sua necessidade de salvação. Uma das maiores barreiras para a salvação dos ricos é o orgulho. Para os pobres, a amargura pode frequentemente obstruir o caminho para a aceitação da salvação. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso, não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama a você mesmo. A lei real é a lei de nosso grande Rei Jesus Cristo, que disse: o mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esta lei, originalmente resumida em Levítico 19:18, é a base para todas as leis em relação a como as pessoas deveriam se relacionar uma com as outras. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas, se vocês tratam as pessoas pela aparência,
estão pecando e a lei os condena como culpados. Devemos tratar todas as pessoas como gostaríamos de ser tratados. Não devemos ignorar os ricos, porque assim estaríamos retendo nosso amor, mas não devemos favorecê-los pelo que eles podem fazer por nós, enquanto ignoramos os pobres que aparentemente podem nos oferecer tão pouco.